Muito bem. Então, gente, olha, o Lucas Gelasio, ele é professor, editor, escritor e pesquisador. E ele é especialista em escatologia. Como o Bertaldo falou, é o estudo do fim dos tempos. Ele é fundador do Centro Cultural São Miguel Arcanjo, em Porto Alegre, e um dos autores e editor do livro Por que a Igreja Condena o Comunismo. Exatamente. Não é isso? Então, vamos lá, olha só. Vamos começar por um assunto que todo mundo fala, que eu sinto uma certa confusão que as pessoas dizem. Alguns dizem, é sinônimo, outros dizem que não é isso. O mundo vai acabar. Não. É fim dos tempos. Não. Então, o que é? Alguns dizem, não, o mundo não vai acabar. Acaba do jeito que a gente conhece. Não, o mundo vai acabar. Então, o que tá... Né? Vamos entender essa história aí. Perfeito. Eu acho que para entender primeiro o conceito de fim dos tempos, é importante nós voltarmos ao termo como ele é usado na Bíblia, como ele foi escrito, porque não foi escrito em português. No Novo Testamento está escrito em grego, no grego antigo, e a expressão que está ali é synteleios to aionos. Esse sim do grego virou com quando a gente traduz para o latim. E o teleios é um fim, mas não necessariamente um fim como um ponto final. Pode ser também um fim enquanto uma finalidade ou enquanto para onde as coisas vão. Então, uma tradução que eu acho que seria mais apropriada seria consumação, onde as coisas se somam e se completam. E a outra palavra, o aionos, é eras, tempos. Então, aquilo que vai ter aquilo que costuma ser traduzido como o fim do mundo, hoje em dia, no nosso entendimento moderno, acaba ficando confuso, porque a ideia de fim do mundo que as pessoas têm é aquela hollywoodiana, de ou o mundo vai explodir, o planeta Terra vai explodir, todo mundo tem que ir para outro planeta, lá, o planeta dos macacos, sei lá. Ou aquela visão cientificista, de que o mundo vai se resfriar e a matéria em algum momento vai se desintegrar. Só que nós sabemos que nada disso vai acontecer, porque as Sagradas Escrituras já disseram que vai acontecer, e não é isso. Quando a Sagrada Escritura fala da criação, no grego também, não está falando da criação do aionos, está falando da criação do cosmos. Então, aquilo que foi criado não é aquilo que vai ter um fim. O que foi criado foi o mundo enquanto cosmos. Mas aquilo que vai ter um fim é o aionos, ou seja, são as eras, é o tempo. Então, em certo sentido, não vai haver um fim do mundo enquanto cosmos, porque a Bíblia diz que, então, no final do livro do Apocalipse, termina dizendo que as pessoas que foram salvas, ressuscitadas, se uniram com Deus e reinam com Ele pelos séculos dos séculos, numa nova terra. Então, a terra vai ser renovada, a terra não vai ter um fim. Então, o que é essa consumação dos tempos, que eu entendo que seria a tradução mais precisa? É quando as eras chegam a um ponto em que aquilo que elas estavam sendo preparadas nos tempos anteriores, chega um momento de conversão, de convergência para um outro tempo que vem depois. Na tradição católica, hoje em dia não se fala mais disso, mas São Jerônimo, São Beda, recentemente Santo Antônio Maria Claret, Santa Hildegarda, Santo Agostinho falaram da história do mundo dividida em eras, em 7 eras. Não estou falando da era das igrejas, estou falando das eras do mundo. Então, a cada era se relaciona um dia da criação. E a 7ª era se relaciona ao 7º dia da criação, que é o dia em que tudo se consome, é consumado, é dito, Deus diz, e foi consumado no final do 6º para o 7º dia, e então o 7º dia é o dia de paz. E a 7ª era, portanto, é uma era de paz. Em que era nós estamos? Eu ia perguntar isso, que era que nós estamos? Segundo esses intérpretes, nós agora pode-se dizer que nós estamos indo da 6ª para a 7ª. Então, nós estamos realmente vivendo esse período da consumação dos tempos. Quando nós entrarmos na 7ª, nós estamos nessa era de paz, que ainda não chegou, obviamente, nós estamos num período de tribulação. Eu entendo que nós estamos justamente nessa tribulação que vai da 6ª para a 7ª. É claro, alguns outros autores podem divergir disso, essa é a minha posição. E a consumação... Até porque não tem a data exata em nada, né? Nada foi divulgado data tal, então... Exatamente. Você vai vendo pelos sinais do que está acontecendo. Eu costumo ligar alguns pontos e chego a algumas conclusões, e eu entendo que é desta forma, que nós estamos realmente entrando nessa 7ª era. Olha, eu não sei, nos anos 80, especialmente na renovação carismática católica, haviam muitas profecias. E a gente achava algumas coisas possíveis, outras quase impossíveis, e tal e coisa. Tudo, absolutamente tudo o que eu ouvi falar naquela época ou aconteceu ou está acontecendo. Uhum. Absolutamente tudo. Basta voltar. Eu não sei o todo aí do que você escreveu, né?
mas se você se voltar ali, eu estou pensando um pedacinho da história. Estou indo aos anos 80, e nos movimentos carismáticos, católicos, e por ali algumas outras coisas também de outras igrejas. Tudo que eu ouvi falar, ou nós estamos em curso, ou já aconteceu, vou dar ou tá um na bica de exemplo. acontecer. Nos anos 80, se tinha computador, era aqueles gigantes, nem sei quando começou o computador, mas era aqueles gigantes de data center. Nem se sonhava em se falar em celular, em chip, nada disso. E dizia que ia ter um chip subcutâneo que as pessoas iam colocar e que esse chip ia servir para um controle mundial e que quem usasse esse chip estaria ligado à besta. A marca da besta. E todo mundo, gente, que maluquice, né? Um chip. Na década de 80 você falar isso, só que agora... Já existe. Já está muita aplicando. gente botando um chip embaixo da para que você compra tudo. Você você é a própria, né? Você sai comprando tudo. Então, assim, coisas que você falava, gente, isso não vai acontecer, não. Que maluquice essa profecia. E agora a gente vê, a gente fala, olha aí, ó. Até a inteligência artificial, né? Naqueles filmes antigos a gente achava, nunca vai chegar um robô tão inteligente. Hoje em dia, qualquer celular tem uma inteligência artificial bastante convincente ali. Então, e aí? E dentro disso, quer dizer, você já ouviu falar dessas profecias e fez, digamos assim, um confronto com aquilo que você encontra na Sagrada Escritura e vê dessa era, dessa sexta era que nós estaríamos nela, então? Sim. Bom, no livro do Apocalipse, ele tem, acho que, não lembro se é 23 capítulos, a maior parte dele ele fala sobre uma grande tribulação. Depois que termina essa grande tribulação, vem um período de paz, que daí podemos dizer que é a sétima era, e depois tem uma última tribulação antes da ressurreição geral. Então eu entendo que nós estamos vivendo essa tribulação que vem antes do tempo de paz. Tem gente que chama que isso é milenarismo, mas milenarismo é uma outra coisa. Nas heresias milenaristas se entende que Jesus volta no final dessa primeira tribulação e reina como um governante do mundo até o final. E não é isso que eu estou dizendo. Mas não está isso na Bíblia, né? Na Bíblia... Não, ele não vem como um governante, Sim. não. Não, Jesus já vinha em glória, né? Como está escrito. Isso. Quando ele voltar vai ser a ressurreição geral. Então esse período da tribulação, sim, eu entendo que nós estamos vivendo e ele, além de ter sido profetizado na Bíblia, foi profetizado em muitas revelações, como Dom Bosco, Beata Ana Maria Taide, a Beata Ana Catarina Emmerich, vários outros místicos da igreja comentaram sobre esse período de uma grande tribulação, dando vários detalhes, Nossa Senhora de La Salette, de Fátima, muitas aparições de Nossa Senhora. E eu lembro que eu fiz um artigo falando sobre a cronologia dos eventos de Nossa Senhora de La Salette. Agora de cabeça não vou lembrar, mas eu acho que eu enumerei uns 150 pontos profetizados. E nós já estamos nos 70, mais ou menos isso. Então muita coisa profetizada já aconteceu. E ainda tem outras por vir. Havia muito também uma questão, também nos anos 80, né? Volto lá. Haverá 3 dias de trevas. Naquela época se dizia muito isso. E agora você vê um monte de gente falando sobre um possível apagão e que o mundo ficaria num reset de 3 dias. Não é exatamente o que está nas profecias, né? Meio que uma versão adaptada. Eu não sei por que tem essas coincidências, mas de fato realmente dá para ver até em filmes isso sendo falado. Então eu entendo que muita coisa que está sendo colocada em filmes, séries ou mesmo em programas de governo, como esses preparativos para apagões, podem e devem ter sido inspirados justamente nessas profecias, apesar de eles não falarem disso. Mas o que o livro do Apocalipse então diz e como é que você correlaciona que nós estamos no final da sexta era? Sim. Porque o Apocalipse é uma grande incógnita. A gente lê, selos, e é cavalo, e é bando de o cavalo branco. Ele está dizendo que o Papa recebeu o primeiro cavalo branco. É difícil de entender aquilo. Claro. Exatamente. E os intérpretes mesmo, os maiores intérpretes da história da igreja, erraram muita coisa. Por exemplo, São Vicente Ferrer, em alguns momentos, ele acreditou que a geração dele, ou a seguinte, já veria o anticristo e já se passaram uns 1000 anos. Então, alguns pontos assim é fácil errar, até porque Deus não disse exatamente como vai ser. O que Deus revelou no livro do Apocalipse vem em formato de símbolos, e como alguns autores comentam, é um símbolo que vem em uma narrativa espiralada, ou seja, vai contando e volta e conta de novo por outro aspecto, e conta de novo e conta de novo. Então, por isso muitas vezes as coisas parecem no livro do Apocalipse que estão
se repetindo. Ou que parece que a mesma coisa vai acontecer várias vezes. Não, na verdade é uma narrativa que foi dita assim. Como nós podemos encaixar o nosso cenário no livro do Apocalipse? Bom, ele está picotado em vários trechos diferentes. Então teria que ficar juntando quebra-cabeça para apontar em qual cenário nós estamos. Eu não costumo fazer isso, apontando em qual das trombetas e qual dessas coisas, porque realmente é algo muito simbólico ali e nós podemos interpretar tanto a parte das trombetas e outros trechos ali, os selos, etc., como falando da história da humanidade, ou da história da igreja, ou da história da tribulação. Nós podemos ver que se encaixa várias interpretações diferentes de um mesmo trecho. E não é como se uma fosse exatamente a certa. Eu acho que não. Eu acho que no livro do Apocalipse está ali mais como uma espécie de arquétipo, de algo que vai acontecer na história várias vezes, em várias esferas. Uma delas é a da grande tribulação. E daí eu realmente não saberia dizer em qual daqueles selos nós estamos, até porque muitas vezes não parece que está em ordem cronológica, parece que está em algum outro tipo de nível de hierárquico, talvez, né? Tem um código ali, né? Que a gente não consegue desvendar aquele código. Mas se nós formos observar, também os 3 dias de trevas estão espalhados por toda a Bíblia. Em primeiro lugar, eles já aconteceram. Qual foi a 9ª praga do Egito? Se chamou 3 dias de trevas, mas não foi exatamente como na profecia que está em Beata Ana Maria Taide, Helena Aiello, Isabela Canori Moura, nessas que falaram sobre os 3 dias de trevas. Elas deram muito mais detalhes. Que tipo de detalhe? A profecia dos 3 dias de trevas, no completo, ela diz o seguinte: ao final de uma grande tribulação, em que muitas coisas ruins aconteceram, muita gente já morreu, teve muita guerra, e Deus foi dando várias oportunidades de conversão, e as pessoas não se converteram, chegou então um ponto final. Esse ponto final é uma intervenção divina, em que Deus... ele manda daí vai ter algumas variações. Ele manda o anjo exterminador. Eu vou já fazer um vínculo de tudo, não vou dizer de qual que veio cada pedaço, vocês podem perguntar, vocês vão ver se eu me lembro a fonte de cada trecho. Mas algumas dizem que é o anjo exterminador, outras dizem que são demônios à solta. Então dá para entender que o anjo exterminador, ele é aquele que diz até onde os demônios podem ir. Então, juntando já todas essas diferenças. Então, o anjo exterminador, ele comanda os demônios, ou pelo menos diz até onde eles podem ir, e os demônios exterminam todos os ímpios da terra ao longo de 3 dias. Nesses 3 dias, o céu vai estar escuro, não vai ter luz do sol, não vai ter luz das estrelas, e não vai ter luz da lua. E a única coisa, não vai ter luz elétrica, e a única coisa que as pessoas vão poder acender é a vela benta. Quem acender a vela benta, se fechar dentro de casa, fechar as portas e janelas, vai ser poupado, o anjo exterminador, assim como na 10ª praga do Egito. A 9ª praga foi os 3 dias de trevas, mas não tinha morte. Na 10ª praga passou o anjo exterminador, que exterminou os primogênitos dos egípcios. Quando ele chegava na porta da casa das pessoas, ele via se tinha o sangue do cordeiro ali. Se tinha o sangue do cordeiro, ele passava adiante para a casa seguinte. Então vai ser a mesma coisa, só que desta vez ele vai ver se as pessoas têm a vela benta. Ixi, então você não tem... Se é uma pessoa boa, de Deus, que reza, mas não tem a vela benta, lascou-se? Ou seja, a gente tem a vela benta. É importante a pessoa se preparar. Mas também se entende que, obviamente, pela misericórdia de Deus, se a pessoa é realmente boa e Deus quer salvar ela está em estado de graça e tudo mais, ela vai saber em tempo, ou algum milagre pode acontecer. Um anjo chega e dá uma vela, uma pessoa aleatória chega e dá uma vela. Enfim, nós devemos nos preocupar com a parte espiritual. Essa profecia dos 3 dias de trevas? Onde está a raiz dela, a origem dela? A primeira, na verdade, desde a Bíblia nós já temos vários trechos que falam assim, eu não vou saber de cor, mas vai ter um salmo, vai ter uma profecia de Ezequiel, de Isaías, que está dizendo assim: então vem uma grande escuridão, então vem um grande morticínio, e as pessoas ficam depois juntando os corpos ao longo de 7 meses. Não, mas tudo bem, mas 2/3 da humanidade morrem. Ok, tudo bem. Juntando tudo isso, nós já poderíamos pegar desde a Sagrada Escritura todos os elementos dos 3 dias de trevas. Agora, enquanto revelação privada que vem depois, nós encontramos isso parcialmente em Nossa Senhora de La Salette. Nós encontramos de uma forma mais completa em Marie-Julie Gereny, que é uma mística da igreja, estigmata, também em Beata Helena Aiello, Beata Isabela Canori Moura. Nós estamos falando de pessoas que viveram em quais século anos? XIX, principalmente. 19. Principalmente. Todo mundo 1800 e alguma coisa. Isso.
E aí falaram disso, essas revelações privadas. Aqui no Brasil também teve o Padre Cícero que falava sobre isso. Ele também recebeu essa revelação e também contou sobre isso. Eu não sabia, não. Inclusive, no Nordeste, na região lá do Padre Cícero, lá no Ceará, eles espalharam bastante essa profecia como os 3 dias de escuro, como o termo local. E aqui no Brasil teve uma aparição que foi aprovada pela igreja, que é a de Simbres, Nossa Senhora das Graças de Simbres, que foi uma aparição para 2 meninas, né? Uma delas virou a irmã Adélia. A irmã Adélia, alguns anos depois, ela foi chamada pelo próprio padre Kerley, que fez a investigação na época que ela era criança, e ele disse assim para ela: aqui no Nordeste está tendo mais um caso de aparição, que também dizem que é Nossa Senhora das Graças, que é em Genipapinho. E ele disse para a irmã Adélia: vai lá e vê se realmente Nossa Senhora está aparecendo lá. E ela foi lá para conferir. E ele disse: e leva essas perguntas aqui. E ela voltou e disse: realmente, eu vi Nossa Senhora das Graças lá exatamente como eu via quando eu era criança. E eu levei as perguntas e eu fiz as perguntas. E uma delas era: virão os 3 dias de escuro? E a resposta de Nossa Senhora foi: sim, se as pessoas não rezarem muito. Então é condicional. Mas nós temos que rezar muito para evitar esse grande castigo. Então nós temos esse caso aqui do Brasil que foi aprovado pela igreja e que tem esse apêndice, que é o caso desse comentário sobre os 3 dias de trevas. Só tem um problema, que é falar para a humanidade rezar muito. Hoje eu estava vendo um vídeo de um rapaz, ele botou uma camiseta escrito I love Jesus. E entrou numa igreja, acho que era Estados Unidos aquilo, numa igreja que tem uma pastora, é uma igreja LGBTQIA+. Aí ele, um amigo filmando, e ele com a camisa I love Jesus, eu amo Jesus. Aí quando entrou, ela estava lá pregando alguma coisa, com uma cruz grande no altar lá deles. Quando ela viu, ele mandou que ele se retirasse porque aquela camiseta, aquilo estava sendo desconfortável para eles. Ele falou assim: mas não é uma igreja? Não sei. Aí os policiais estavam ali na porta, tiraram o rapaz, ele falando: mas não diz que é uma igreja? Como é que eu não posso entrar com uma camiseta I love Jesus, eu amo Jesus aqui? Então, e várias coisas. Um rapaz que você mandou o vídeo, eu não sei se era Inglaterra, estava pregando no meio da rua, os policiais chegando, aí falando assim: suas palavras estão ofendendo muito as pessoas. Aí ele: minhas palavras não, as palavras estão na Bíblia, eu só estou reproduzindo o que está na Bíblia. Não importa, as pessoas estão se sentindo incomodadas, o senhor precisa parar. Se você não parar, você vai ser preso. Aí ele: mas por pregar? Eu vou ser preso por pregar a palavra de Deus? Sim, essas palavras não podem ser proferidas aqui. Então o negócio está ficando bastante complicado. O mundo não quer saber de rezar, o mundo tá muito doido, a gente vê cada aberração. E aí, fazer o mundo rezar é o mais difícil nessa história toda, né? Porque as pessoas estão muito... Como é que o Dom Antônio Marto falou? Que o problema agora seria os fiamentos, a indiferença religiosa. É tipo, Deus e daí? O que é Deus? Eu não preciso de Deus. Qualquer religião salva, ou mesmo não ter nenhuma. Eu nasci para ser feliz, independente de qualquer coisa. Deus me quer feliz, eu faço o que eu quiser. É isso que a gente ouve por aí. Importante ter espiritualidade. Isso, exatamente. Aí vale qualquer coisa, né? É isso aí. Mas deixa eu entender uma coisa, porque a gente escuta falar: vai ter o arrebatamento, vai ter o não sei... enfim, o que a Bíblia diz, como vai ser, dentro do que é possível entender, como vai ser esse final? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha pergunta. Que Jesus já viu em glória, isso está escrito lá. Né? Então, para ficar claro para quem está assistindo, o que a Bíblia revelou e que é claro da gente entender do que vai acontecer. Sim. Bom, Nosso Senhor vai voltar, assim como ele subiu aos céus, ele vai voltar em corpo e alma e vai reinar visivelmente. E quando ele voltar, vai reunir todo mundo para ver esse retorno. Então, isso é o que nós podemos entender a partir das Sagradas Escrituras e daquilo que está na tradição católica. Um arrebatamento... o arrebatamento em si, ele faz parte da teologia protestante, não faz parte da teologia católica. O mais próximo que nós chegamos disso é justamente uma reunião de todas as pessoas do mundo para a volta de Jesus. E daí sim, porque é dito que então os anjos levaram as pessoas dos 4 cantos da terra até um único ponto, justamente para ver a volta de Jesus.
Não está falando é porque realmente a gente escuta muitos protestantes falando isso. Mas como isso fica circundando, é bom as pessoas entenderem o que é dito pela fé católica, o que não é dito, né? Para No ficar entendimento deles, como o castigo vai ser muito grande, os cristãos serão poupados. Então, no entendimento deles, o arrebatamento leva os cristãos para algum outro lugar seguro, enquanto todo aqui está uma confusão. Mas isso vai contra até o próprio entendimento católico do sacrifício, né? Porque nós podemos expiar pelo sofrimento. E quando vem uma tribulação, os cristãos vão ser os mais apropriados para expiar pelos outros. Eu aceito esse sofrimento no lugar do outro, eu quero sofrer isso aqui para aplacar a ira divina, eu quero sofrer isso aqui pela conversão dos pecadores. E aí a visão protestante é a fuga do sofrimento. Ou seja, você está falando aí é basicamente a mensagem de Fátima. Exatamente.